Você já se perguntou por que o violino é considerado o instrumento da emoção? Por que ele está presente nos momentos mais impactantes, por exemplo, do cinema ou nos concertos mais aplaudidos? E é o sonho de tanta gente tocar esse instrumento. Hoje você vai entender o motivo disso. Eu vou te apresentar aqui 10 músicas que todo violinista ou quem está querendo se tornar um violinista precisa ouvir, não importa o seu nível, né? E não se preocupe, porque assim, ao mesmo que você ainda esteja no comecinho, essa lista aqui é muito importante porque ela vai te mostrar onde o violino pode te levar, o que é possível fazer com o violino e com certeza vai te inspirar também. Se por acaso você não me conhece, eu sou Arthur Lawton, aqui do canal Como Tocar Violino, né? Já ajudei literalmente milhares de alunos ao redor do mundo a aprender violino do zero e dominar esse instrumento, né? Porque tocar é uma coisa, agora dominar é outra coisa. Então eu ensino aqui, ó, sem perder tempo, sem depender de dom e aí para você aprender diretamente da sua casa. E aí você me pergunta assim, mas Arthur, por que eu preciso ouvir essas músicas, né? Ouvir grandes obras é parte do estudo, na verdade, do violino, né? A gente não fica só tocando, né? Então, mesmo que você não vai tocar essas músicas, né? Esses concertos, essas peças, agora elas vão te dar mais referência de som, vai te mostrar o que é possível fazer, né? Vai te dar uma referência de emoções verdadeiras, inclusive, né? Que a gente pode transmitir isso através do violino, né? Se é uma coisa de mais raiva, de mais amor, de ternura, de saudade, para representar alguma coisa, né? E obviamente vai te inspirar para você continuar mesmo quando o processo parece difícil, porque tocar violino é difícil sim. Mas é muito importante você saber, né, o que você vai fazer para depois, para os próximos passos e tudo mais. Então por isso que é tão importante ter um bom estudo, mas a parte de ouvir, né, que a gente chama também de percepção musical, né, que é partir ali de ter uma identificação das músicas, entender as possibilidades sonoras, né? Não é só ouvir, né? Entrou para um ouvido e saiu pelo outro, né? Mas sim de analisar o que é possível fazer nesse instrumento tão maravilhoso. E eu sei que você pode falar assim, ah, mas Arthur, essas músicas são muito difíceis para mim tocar, tal. É óbvio, tá tudo bem, né? A ideia não é que você toque essas músicas agora, mas sim que você ouça, se inspira e entenda, né? Tudo que é possível, tal. Ou então você fala assim, ah, mas Arthur, essas músicas são clássicas demais, né? Justamente, elas estão aqui há séculos, né? Então o que eu vou te mostrar aqui é literalmente a história da música através do violino, né? Então se elas são famosas e são importantes, e se eu vou falar delas aqui, é porque valem a pena, né? E óbvio que muitas dessas trilhas e tal inspiram, né, filmes, jogos e tal e tudo mais que você gosta hoje. Só chegou nesse nível porque em algum momento teve essas músicas que eu vou te falar, né? Ah, mas música clássica é chata, eu nem entendo, tal. Cara, você não precisa entender. Eu vou te explicar hoje aqui, né, em linguagem bem simples, tal, vou te mostrar e você vai ver que ouvir música boa não precisa ser complicado. Bora lá? Bom, vamos lá para as nossas primeiras músicas. Na verdade, essa primeira música que eu vou falar é um conjunto de músicas, que isso aqui com certeza você já ouviu, que é o Vivaldi, né? Bendito do Vivaldi e tal, As Quatro Estações, né? O Vivaldi é do barroco italiano, então é lá do século XVIII, né? Assim, Vivaldi, se você não sabia, foi um padre, né? E ele era compositor, professor, tal, e muito do que a gente conhece hoje, né? Do violino e de concertos e tal, foi graças ao Vivaldi, que revolucionou isso lá atrás, né? Então cada uma das estações, na verdade não é uma música, são três, porque cada música dessas, né? Cada uma das estações, primavera, outono, inverno, o verão e tal, o Vivaldi, né? Cada uma dessas tem três movimentos, então é muito mais, né? Então assim, cada estação é cheia de efeitos sonoros, né? Que dizem sobre aquela estação. Então, por exemplo, na primavera tem lá o canto dos pássaros, né? Tem, sei lá, tem a tempestade, tem o trovão, tem o frio do inverno, sabe? É quase como se fosse mesmo uma pegada de uma, sei lá, de uma trilha de cinema que a gente vê hoje, só que 300 anos antes do cinema existir. Inclusive, a obra, né, completa, né, das quatro estações e tudo mais, não é só musical, né? O próprio Vivaldi escreveu uns sonetos, né, que é tipo assim, uma pequena introdução, tipo uma poesia,
né, no meio dos movimentos e tudo mais, tal. É bem legal de ver, depois dá uma pesquisada aí na internet para você entender mais, né, dessa expressividade do violino. Mas vou tocar um pedacinho aqui só para você reconhecer cada uma delas. Bom, essa daqui é uma das mais clássicas, né, que é a Primavera de Vivaldi, né? Né? E ela tem realmente assim uma cara, né, de flores e tudo mais, né? Mas tem outras questões aí envolvidas também, né? A gente tem mais pra frente, deixa eu achar aqui na partitura aqui, tem a parte do canto dos pássaros, né? Realmente, né? Que tem ali, assim, que fica aqui. Né? Então a gente tem realmente ali, é como se fosse tentando reproduzir, né, o som dos pássaros da primavera e tudo mais, tal. Mas também mais pra frente aí tem outros trechos que não são necessariamente, né, com essa cara de primavera, né? Por exemplo, a gente tem aqui no, cadê? O finalzinho aqui. A gente tem realmente um outro tipo de movimento, né? Que é um movimento um pouco mais lento, com outras figuras e tal, que fica assim, né? Que é como se desse uma impressão de, tipo, num pasto e tudo mais, né? Que fica... Né? Então tem outra cara, né? Mas beleza, essa aqui é só trechos da primavera. Depois ouça completo, tal, tem muita coisa legal, né? Aí depois, por exemplo, no inverno, né? O inverno, ele traz aquele frio, né? E o frio ele tenta reproduzir com um som muito característico, é um som mais metálico, né? Que se chama subponticello, quando vem pra cá e fica assim, né? Né? E aí vai aumentando essa tensão, tal, até que entra o solista mesmo, né? Né? Então tem umas coisas bem legais assim, né? Esse é o Inverno de Vivaldi, né? E aí lá no final tem uma parte que todo mundo já ouviu também em algum momento, né? Que tem essa parte que é... Né? O Vivaldi gostava muito dessa questão aí de escalas e semicolcheias e tudo mais, né? A gente tem uma sequência inteira, né? Então, assim, parece até que é muito difícil, mas não é tão difícil assim. Vivaldi era o cara que escrevia várias coisas que soam muito legal, mas não é tão difícil assim, né? Aí depois a gente tem, por exemplo, lá do inverno, não, do verão, tem uma parte também que é também cheio de semicolcheias e também de escalas e tudo mais, que aí começa assim, né? É tipo uma tempestade de verão, sabe? E aí várias escalas depois. Né? Então ele realmente gosta muito desse tipo de figura e tal, mas tem muito a ver com o tipo de música que ele quer reproduzir ali, o tipo de sensações, né? Do que ele está representando naquela música. E aí tem o outono, que também provavelmente você já deve ter ouvido, né? Que é assim. Né? Então tem bastante coisa também no outono legal, assim, da gente ouvir. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante pra gente ouvir depois. O que tem mais aqui? Ah, tem uma parte que é tipo como se fosse uma cavalgada, assim, né? Ó. É legal, né? Parece realmente que você tá vendo uns cavalos andando assim e tal, né? E pra gente continuar agora aqui, vou falar da nossa próxima peça que acho que é importante você ouvir. Então, primeiro, as 4 estações de Vivaldi, que já são 4, né, para você ouvir, mas cada vez, né, cada uma delas tem 3 movimentos, é bastante coisa para ouvir, mas é bem legal ouvir e prestar atenção nas sonoridades possíveis. Então, se você nunca ouviu as 4 estações completas, fica aí minha dica para você. Bom, a segunda música que eu acho que é imprescindível você conhecer, ouvir e tal, é o Concerto para Violino de Johannes Brahms. Certo? Brahms, que é esse cara aí, ele é do romantismo alemão, é lá do século XIX e tal, né? E ele escreveu esse concerto
para um amigo dele que era violinista, né? Era o Joseph Joachim lá, tal, um dos maiores violinistas assim da história, né? E é realmente uma música bem densa, assim, heróica, filosófica, técnica e com emoção, tem tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? É um dos concertos assim realmente mais respeitados e desafiadores também de todos os tempos. Começa assim, ó. A orquestra, né, responde, aí volta o solista. E aí continua, pá, assim, ela é bem heróica, assim, né? Você ouve e fala, caraca, já, né? E tem muita técnica, muita coisa, muitos golpes diferentes de arcos, acordes, mudanças e tal, mas é muito bonita de ouvir. Então depois vai lá pra ouvir esse concerto do Brahms. Bom, a próxima música que é assim um clássico, não é do período clássico não, é do período romântico na verdade, mas é um clássico de tocar no violino, que é o Concerto para Violino de Tchaikovsky, né? Que é também lá do romantismo, só que da Rússia, né? Lá do século XIX e tal. E Tchaikovsky, cara, ele era um mestre, assim, em melodias bonitas e tudo mais, aquele negócio arrebatador, né? E tem muitos balés famosos de Tchaikovsky, né? O Quebra-Nozes e tal, o Lago dos Cisnes, lá, pá, né? Então, enfim, e aí então é muito explosivo, técnico, teatral, né? E também, curiosamente, esse concerto foi muito criticado na estreia, né? Porque era algumas questões de dificuldade muito altas para o que tinha realmente de técnica naquele momento, né? Mas hoje é um dos concertos mais adorados aí do repertório, né? Assim, é ideal para sentir como que o violino pode contar histórias, né? Porque ele começa bem tranquilo, assim, né? Começa assim, né? É como se fosse uma introdução assim de uma história, né? E aí começa a história realmente, que é quando a orquestra entra, né, junto com o violino, né? Aí né? E aí vai ficando mais tensa, tal, vai subindo, e aí realmente começa a ficar é muito bonito, esse concerto vale muito a pena você, assim, ouvir ele inteiro, tem muita coisa mesmo, e é bem técnico no violino, então é muito legal de ver, beleza? O próximo concerto que eu acho que também vale a pena você ouvir, conhecer realmente e tal, todos esses concertos têm mais de um movimento, né? Então são maiores e tudo mais, mas vale a pena, assim, sabe? Vai colocando na sua playlist aí, pra você ir ouvindo aos poucos, né? Tá indo pro trabalho, tá voltando do trabalho, tá indo pra academia, começa a ouvir pra você entender mais, né, dos sons, e quando você vê, você vai estar chorando lá. Mas esse aqui é do Felix Mendelssohn, né? Que também é do romantismo alemão ali, século XIX e tal. Na época, acho que ele tinha 35 anos, né? Então é um concerto lírico, assim, e tal. Ele começa diferente, né? Ele começa muito suave e tal. Então é como se fosse realmente uma voz lírica, cantando elegante, assim, né? Então muito emocional também, né? Foi um dos primeiros a ter o violino assim entrando logo de cara, porque todos os outros concertos tinham uma introdução da orquestra, a orquestra tocava várias coisas, aí chegava no solo, né? Esse não, esse aqui já começa direto ali com o violino mesmo tocando, praticamente ali sem introdução nenhuma orquestral, que é uma inovação para aquela época, né? Então ele é bem poético, direto e apaixonado, assim, sabe? Ótimo para quem gosta de melodias bonitas. É tipo isso aqui, ó. Ele começa cheio de mudanças de posição aqui e tal, vai pra lá, pra tal. E assim, é muito sozinho, muito solista mesmo, né? Você ouve claramente ali o violino. Então é muito difícil esse começo, porque ele é muito claro, né? A orquestra toca só um comecinho assim, faz... E aí só isso que a orquestra faz e já entra o solista assim, né?
começa a ficar mais difícil agora. Né? Aí segue, tá? Um monte de coisa rara. Aí toca uma parte só na corda sol. Tem oitavas depois, aí faz. Então essa tem muita técnica, muita coisa envolvida, muito gostoso de ouvir e realmente assim é muito bonito, cara, muito poético, né? Então vale a pena, beleza? A próxima, que eu acho que também vale a pena você conhecer, é a partita número 2 de Bach. Né? Johann Sebastian Bach, né? Aí a gente volta lá atrás na história pro barroco, né? O período barroco alemão lá, tal. E aí ele realmente ele escreveu, né? Assim, são as partitas e sonatas de Bach, tem várias, né? É muito bonito, assim, todas elas você tem as partitas têm um clima de dança, né? Então é legal você entender o que ele faz, né? Tudo é escrito para violino solo, sozinho, sem orquestra, sem mais nada, né? E cada uma, assim, tem vários movimentos também, mesma coisa. Tem muita coisa assim legal, né? E foi escrito depois da morte, né, da esposa de Bach. Então muitos falam, né, que essas obras foram como se fosse uma oração, né, assim, em forma de som, mas em homenagem também, né? Então é uma peça fundamental para você entender o violino como um instrumento completo, assim, porque é solo de violino, não tem mais nada. Então você pode ouvir desde a sonata 1 até a sonata 6, as partitas todas, mas essa que eu tô falando especificamente é a partita 2, que tem uma cara de dança, assim, né? Ela começa com a Allemande, que é uma música mais tranquila, assim. Deixa eu achar aqui. Começa assim, né? E aí segue e tal, é bem bonito, você vê que é outro estilo, né, assim, porque isso aqui é do barroco, é lá atrás, mostrando, né, características desse período. Depois tem lá, deixa eu ver qual mais que é interessante aqui, a giga, né, que é um pouco mais, é uma dança um pouco mais agitada, né. Que também é bonita e tal, é legal. E depois, por último, tem a chacona ainda, que nossa, isso aqui é muito incrível, mas realmente é grande, longa, tal. Então ouça tudo lá depois, que é uma peça que vale a pena você conhecer, a partita número 2 de Bach, beleza? O nosso próximo aqui é o Concerto para Violino de Sibelius. Né? Sibelius é da época também do romantismo, mas ali já do finalzinho do romantismo tal, na Finlândia, e ele vai para um lado do nacionalismo, né? Assim, de falar sobre a Finlândia. A Finlândia tem o quê? Tem neve, cara. Eu já fui lá e é muita neve. E, então a gente já começa esse concerto, né? Como se fosse assim, ele é meio que um retrato da alma nórdica, assim, né? De frio, meio sombrio, aquele negócio meio etéreo, assim, sabe? Técnico, mas também super poético, né? Assim, então, esse não é um concerto tão conhecido, mas é muito bonito de se ouvir, né? Ele começa assim bem como se fosse uma montanha gelada, assim, né? E tal, você tentando reproduzir isso, né? Assim. E aí vai se intensificando, né?
lá pra corda sol, no grave e tal, muito bonito, né? Então vale a pena ouvir depois. O próximo, que é esse aqui, é muito conhecido e tal, mas às vezes você nunca ouviu exatamente, né, o que é isso aqui, né? Que é o Capricho número 24 do Paganini, né? Então a gente vai aí para um final do romantismo ali, do virtuosismo mesmo, né? Italiano e tal. Paganini foi meio que o rockstar, assim, né? Do seu tempo. Então ele tocava os caprichos e tudo mais, tal. Então esse é o último da série de 24 caprichos, né? São 24 músicas diferentes, cada uma numa tonalidade diferente. E cada variação também testa habilidades diferentes. Então foi tão marcante assim, né, que inclusive teve outros compositores depois, tipo Liszt, até o próprio Brahms, Rachmaninoff, né, para piano e tal, que também usou como base esse capricho para fazer outras músicas também. Então aqui o violino mostra realmente todo o seu potencial técnico e pirotécnico também, né, que é um negócio assim, né. E aí tem várias variações depois disso daqui, né? E aí vai mudando e variando e tal, mas sempre com mais ou menos essa base harmônica por trás. Então é realmente muito legal de se ouvir, depois dá uma olhada lá. Agora, a oitava música aqui da nossa lista, vou sair um pouquinho ali desses compositores clássicos e tal, e vou falar do John Williams, né? Que é o tema da Lista de Schindler, né? Que é um filme e tal ali do século XX, né? Então o John Williams, cara, assim, é um dos maiores compositores, né? De trilhas sonoras de todos os tempos. O cara que fez, por exemplo, a música do Star Wars, do Harry Potter, do Superman, do ET, do Indiana Jones. Cara, assim, todas as músicas mais famosas do cinema veio desse cara aí. Então é muito bonita, assim, muito, né, profunda essa especificamente, que é da Lista de Schindler, que é um filme que fala sobre a guerra e tudo mais, né? Sobre os campos de concentração e tudo mais, todo esse clima, né? Então ela é uma música muito pesada, assim, de atmosfera, né? E muito bonita. E foi gravada originalmente por um grande violinista também, que é o Isaac Perlman, né? Então é impossível você ouvir sem se emocionar essa música mesmo, né? Ela mostra esse lado mais humano, digamos assim, do violino, né? Mais vulnerável e tal. Então vale a pena dar uma olhada. Aí você vai ouvir um negócio tipo assim, né? Bem bonita, é uma música realmente bem sentimental, vale a pena dar uma olhada depois. E a nossa penúltima música aqui, que talvez você conheça, talvez não conheça, mas realmente vale a pena ouvir, é de um cara chamado Edouard Lalo. E se chama Sinfonia Espanhola, depois dá uma ouvida, porque não é uma sinfonia normal, né? A sinfonia, na verdade, quando a gente pensa em sinfonia, é a orquestra inteira tocando, sem um solista necessariamente. Esse aqui não, esse aqui tem um solista e tem toda essa questão, né? O Lalo, ele é francês, mas ele escreve a sinfonia espanhola com essa influência, digamos assim, né? Então é uma mistura de um concerto com sinfonia, tem 5 movimentos, né? E muito desse tempero ali espanhol, né? Então ela foi feita sob medida mesmo para um violinista muito famoso também, que tem várias músicas dele também, que chama Pablo de Sarasate, né? Que é um grande gênio e tal. Então ela é ideal para quem gosta de energia, cor, virtuosismo, né? Assim e tal, mas com um certo charminho, assim, né? Então ela já começa assim com um salto aqui, né? Na corda Mi. E aí continua, né? A orquestra responde pam, 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 tum, tum. É muito bonito mesmo de ouvir, vale a pena. Depois tem uns trechos bem bonitos assim, tipo, por exemplo, uma parte que é mais assim, né, mais imponente, né, espanhol, meio, um negócio meio pirata assim.
volta um negócio mais lírico, mais bonito, né? Aí vai lá pro grave de novo, o pirata respondendo. Né? É legal de ouvir e pensar nisso, né? Que é um diálogo ali sendo criado e tal. Então vale a pena dar uma olhada. Agora vamos para a última música. Pra gente encerrar aqui, tem uma que eu acho também legal você ouvir, também do romantismo francês, que é do cara chamado Camille Saint-Saëns. E a música se chama Introdução e Rondô Caprichoso. Que cara, é uma obra cheia de elegância, de efeitos e tal. Tem essas frases mais cantadas, os momentos super virtuosos. E muita gente toca em concursos, recitais e tal, porque ela impressiona realmente logo de cara, assim, né? Mas é ótimo para entender como que o violino pode ser dramático e brilhante e tal. Ela começa bem tranquila, assim, né? Né? E ela é muito bonita de ouvir, então vale a pena colocar na sua playlist aí pra ouvir depois. Bom, e com isso a gente encerra nossas 10 músicas que eu recomendo que você ouça. E cara, assim, o maior erro de quem quer aprender violino é pensar que só precisa de técnica, que é só pegar o violino e sair tocando e tal. Mas a gente só evolui de verdade quando a gente entende por que estamos tocando e o que a gente quer sentir e como a gente pode representar as coisas através do violino, né? Então se você quer tocar com emoção, quer tocar bonito, quer emocionar as pessoas, você precisa ouvir como fazer isso, né? Então precisa ouvir os melhores, então precisa se apaixonar por cada som que sai das cordas, né? E se você quer aprender a tocar violino do jeito certo, com técnica, clareza, com motivação e tal, para ter esse tipo de emoção no seu som, né? Eu tenho como te ajudar. Então tem um curso completo lá no site comotocarviolino.com.br. Você aprende no seu ritmo, de casa, com o meu acompanhamento direto. Sou eu que vejo você tocando e tal. Inclusive tem aulas ao vivo também a cada 15 dias. Então entra lá no site para você entender mais e tudo mais. Vai lá no comotocarviolino.com.br, faz a sua inscrição lá, coloca lá seus dados e tal, para assim que tiver novas vagas, ou se de repente já tem vagas agora nesse momento, você pode entrar e aproveitar, tá bom? Então fica aí a minha sugestão de playlist para você ouvir. Espero que você ouça, que goste, aproveite disso e realmente sinta, né, o que o violino pode propiciar de verdade, beleza? Muito obrigado pela sua presença, até a próxima e tchau, tchau. Bons estudos!